E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E quem tá aqui comigo, aqui do ladinho, estão vendo? Estão vendo? É o Kelvin. Beleza, Kelvin? Como é que você tá? Boa! Meu garoto, minha garota, já correu lá pegar o material? Já? Não esqueça, lápis, caderno, borracha, caneta, anotando as aulas. A anotação é importante para depois fazer revisão, retomada, não é? Então, vamos ver quais são os nossos objetivos hoje? Tá lá! Escrever as palavras com a correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita. Norma padrão, análise linguística, gramática tradicional, vamos trabalhar aqui hoje. E agora, veja só o que aconteceu nesse caso. Olha que interessante. Observe aqui, até chegar mais perto de você para fazer um tete-a-tete. Vejam só esse texto que eu vou ler para vocês. Eu quero que você comigo pense aí em casa. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do meu padeiro, nada dou aos pobres. Então essa história aí é de uma pessoa que ao final da sua vida resolve fazer um testamento e dita. E a pessoa que anotou o testamento não era muito boa de pontuação, não fez aula no Paraná com a gente. E agora? A grande pergunta é, com quem ficará esta herança? Sabe como que tu vai descobrir isso? Utilizando os sinais de pontuação. Vamos reler aqui? Então, olha. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Cada um destes seres que foram informados aqui resolveram aparecer no dia da partilha, no dia da herança, da abertura do testamento. E cada um veio com a sua versão da história. Observem comigo. A irmã chegou lá com o texto bem assim, é para mim, Ele deixou tudo para mim, a herança é minha e de mais ninguém. Como assim? Prove! Daí ela chegou e provou. Deixo meus bens à minha irmã. Ponto. Não ao meu sobrinho. Ponto. Jamais será paga a conta o padeiro. Nada dou aos pobres. E assim a irmã discutiu argumentou, melhor dizendo, que a herança toda era dela. E já estava indo lá fazer assinar, quando de repente o sobrinho levanta. Espera aí! Tá errado! Essa partilha tá diferente. Vejam só, o que ele quis dizer foi isso. E o sobrinho apresentou o texto. Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E o sobrinho falou, viu? Eu falei, é minha, tá aqui, ó. Ele falou que para a irmã não é para deixar nada, olha. Ele pergunta para minha irmã, não. Ao meu sobrinho. Ele afirmou, ele fez uma frase afirmativa dizendo que é para mim a herança. O padeiro levanta devagarinho e fala, Ele deixou para mim. Essa história de não pagar a conta do padeiro é vocês que estão dizendo. Veja só o que ele escreveu. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então é para mim. Ele falou. Ele escreveu ali. Ele escreveu que era para mim que ia ser dado. Então esse povo todo aí está falando aí coisa equivocada. Mas nisso surge uma entidade de assistência que soube do debate e apareceu também com a sua prova, segundo eles, irrefutável. Olha só o que esse grupo de assistência trouxe. Deixo os bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. E aí, vocês viram? Que rolo! Quem, afinal de contas, ficou com a herança? Nunca iremos saber, porque todos conseguiram pontuar de acordo com o seu objetivo, de acordo com aquilo que ele queria. Provavelmente, se fosse uma história verídica, teríamos aí um desenrolar jurídico longo,
e longo. Mas vejam que interessante, apenas com sinais e pontuação eu consigo alterar completamente o sentido. Não só dessa, como de outras situações do nosso dia. Por isso é importante nós sabermos pontuar corretamente, utilizarmos vírgula, ponto, ponto e vírgula, dois pontos, interrogação, exclamação. São muito importantes esses usos. E você tem que estar esperto para não cair numa dessa. Vamos para a primeira atividade da nossa aula? Vejam só então. No poema a seguir, o eu lírico declara seu amor por Soledade. Soledade. Mude essa paixão. Imagine só mudar a paixão do eu lírico. Mude essa paixão fazendo ele amar Lia, utilizando somente a pontuação. Será que você consegue? Será que ele consegue deixar de amar Soledade para amar Lia? Vamos ler o poema? Se consultar a razão, digo que amo Soledade. Não Lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão diria, que não tem pouca beldade. Agora é com você. Eu fico aqui, você fica aí e aguarda você. Vai lá!
E aí? Terminou? Foi lá? Respondeu bonitinho? E aí? Deixou Soledade de lado? Colocou Lia como ponto central da história? Porque aqui nesse poema é Soledade que ele está conquistando. Mas vamos ver se Lia consegue roubar o coração dele? Só pela pontuação. Olha lá. Então, vejam que realmente a Lia está agora nos planos do nosso eu lírico. Se consultar a razão, digo que ama a soledade? Não. Ó, interrogação. Digo que amo a soledade? Não. Lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão de Íria, que não tem pouca beldade. Viram como a pontuação é muito legal e te pode alterar, inclusive, paixões? E eu poderia, e você também poderia, alterar, trazendo para ele amar Íria, e não Lia e nem Soledade. Tudo utilizando os nossos sinais de pontuação, alterando um e alterando o outro. Você conseguiu fazer? Deu? Ai, eu fico feliz com isso. Fica para casa aí depois de terminar aqui, você tentar alterar e trazer o amor para a Íria, beleza? Vamos continuando então aqui. Vamos falar dos sinais de pontuação agora. A gente mostrou como que funciona ele na prática, mas vamos falar um pouquinho da teoria. O ponto. Tá aqui o ponto. Então o ponto basicamente nós utilizamos onde? Ao término de uma frase. Declarativa, período simples, composto. Lembra que período simples e composto? Simples é aquele que tem apenas uma oração, ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Composto é o que tem duas ou mais orações, que seja dois verbos ou duas ou mais locuções verbais. Então, faça o favor de me passar o caderno. Terminou de falar sua frasezinha? Um ponto. Hoje haverá aula de português. Terminou? Ponto. Muito tranquilo, né? Olha, nós temos aqui uma frase declarativa, está informando algo a esse respeito. O ponto é também usado em quase todas as abreviaturas. Vejam só algumas abreviaturas seguindo a norma padrão. Lembre-se, vocês podem acabar vendo outras, pessoal abreviando de outras maneiras, mas saibam que existe uma maneira certa de ser abreviada. Você pode buscar essas palavras, abreviaturas, onde? Em um dicionário. No dicionário aparece a abreviatura. Então vejam lá. Pres, ponto, é presidente. Abreviatura de presidente, pres. Prof, professor. BR, Brasil. Sec, século. E outras mais. Ao final da abreviatura, o que tem que aparecer? Um ponto. Tem que aparecer o pontinho ali para marcar essa abreviatura em todas elas aqui. Ó, Pres, Prof, BR, Sec. Beleza? Anotou? Então vamos para frente. Upa, professor! Devagar! É utilizado para assinalar uma pausa maior do que a vírgula. Praticamente uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto. E aí, para que a gente usa, será? Vamos ver? Então, nós usamos o ponto e vírgula para separar orações coordenadas assindéticas, já separadas por vírgulas. Ó, presta atenção nisso. Nas quais se acrescentam novos elementos ou para separar orações coordenadas para se expressar uma antítese. Observe. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura, tornou-se uma doidivanas. Machado de Assis, lá do século XIX. Observem que o ponto e vírgula aqui, que ele utilizou depois de sapeca e depois alegre, está dividindo, separando orações coordenadas assindéticas, ou seja, orações completas. Vamos para frente. O ponto e vírgula, ele também separa itens em uma enumeração. Então, uma série de itens, lá, uma enumeração grande, sai colocando ponto e vírgula também. Vamos ler aqui a Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Agora entra a enumeração. Veio o artigo 5º da Constituição Federal, os 2 pontos para mostrar que vai iniciar uma enumeração, e 1, 2, 3. Segue, é longo. O artigo 5º é longo, mas vamos ver lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ponto e vírgula. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ponto e vírgula. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto e vírgula. E segue. 4, 5 e assim por diante. Beleza? Então os dois, só para retomar aqui, ó, vai separar oração assinética e a enumeração. Opa, passou o slide. E a enumeração. Beleza? Vamos agora então colocar na prática o que nós estudamos e aprendemos aqui. Vamos observar comigo lá. Atividade 2. Chegar mais perto aqui, vamos só. Leiam aí. A opção em que está correto o emprego do ponto e vírgula é. Qual a opção, hein? Solteiro foi um menino bagunceiro. Casado era um moço alegre. Viúvo tornara-se triste. Solteiro foi um menino bagunceiro. Casado era um moço alegre. Viúvo tornara-se triste. Solteiro foi um menino bagunceiro. Casado era um moço alegre. Viúvo tornara-se triste. Solteiro foi um menino bagunceiro. Casado era um moço alegre. Viúvo tornara-se triste. Agora é com você. Ponto e vírgula. Qual delas? Qual delas está de acordo com a norma padrão? Fica aí, eu fico aqui e espero você. Vai lá!
E aí, você já resolveu? Conseguiu chegar à resposta? Das 4 alternativas, qual delas está dentro da norma padrão, de acordo com o que nós estudamos agora há pouco, em relação ao ponto e vírgula? A, B, C ou D? Vamos ver? Tá lá, letra A. Veja, solteiro foi o menino bagunceiro, casado era um moço alegre, viúvo tornara-se triste. Então nós temos essa alternativa como alternativa correta. O ponto e vírgula foi utilizado para separar as orações dentro de um período. Lembra? Separar as orações coordenadas, as cinéticas, que já utilizam vírgulas. Então aqui ele separou as orações pela pontuação, utilizando o ponto e a vírgula. Eu espero que você, meu querido, que você, minha querida, tenham esse domínio da pontuação como nós vimos nesse exercício aqui. Belezinha? E aí, você lembra o que nós fizemos hoje? O que nós tivemos nessa aula? Foi legal essa aula. Eu curti. Eu vou retomar com você então para você verificar se você anotou tudo certinho no seu caderno aí. Então, nesta aula, aprendemos mais sobre o ponto e o ponto e vírgula. Interpretamos enunciados com pontuações equivocadas e ambíguas. Foi isso que nós fizemos hoje. Eu vou ficar por aqui. O Kelvin também, né, Kelvin? Você fica aí e nos encontramos nos próximos vídeos por aí. Foi! Tchau!